3 de fevereiro de 2021, da Sociedade de Estudos Espíritas de Assis. Nós estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho através do estudo do Livro da Esperança. E hoje nós vamos vir aqui no Livro da Esperança. Eu estou certa, sim. Perante o mundo. Deixa eu ver. Ih, não, peraí, deixa eu ver. É porque meu livro está grifado de 2020. Livre-arbítrio. Peraí, tá. Só confirmam para mim. É perante o mundo, sim. É o item 4, certo? Item 4. Pô, já estava lá que eu estou lendo. Okay. É perante o mundo mesmo. Ok. Perante o mundo mesmo, né? Falou. Então, se alguém tiver com o microfonezinho ligado, aí deixa ele desligado, por causa que às vezes dá eco, né? Boa noite, Denise Menezes, tá? Quem entrou depois eu não vi. Deixa eu ver aqui. Não, os demais eu já falei. Bem, perante o mundo. Esse item 14 de João, tá? Eu vou aqui no Novo Testamento do Tradução do Haroldo, que é o João 14, que é ele vem esse momento que ocorre é durante a última ceia pascal, né? Que vai ter o novo mandamento, que Jesus vai falar sobre o novo mandamento, e é onde tem sob o título de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o item 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. E aí Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma passagem linda que tem, né? E graças a Deus que a gente vê que nós temos na nossa vida esse caminho, verdade e vida. Então ele diz, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E nós paramos e refletimos, né? Nesse momento que estamos vivendo, de muitas aflições mesmo, de muitas dificuldades, uma pandemia que está aí, problemas financeiros, problemas políticos, problemas internacionais, né, em toda a humanidade, não se turbar o coração e crer de Deus e crer também em Jesus é a senha para o nosso caminho à felicidade. Essa é a senha, né? E aí, o que Emmanuel vai nos estudar, né, é o capítulo 3, item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Sabemos que a erraticidade é um local onde os espíritos ficam aguardando para reencarnarem. Não é? A erraticidade não é o que muita gente... está errado. Não é nada disso. Vamos colocar que seria um local, e se esse local são colônias, são lugares, né, onde os espíritos vão estar ali esperando, não sentadinho, né, esperando a vez, né, de retornar ao planeta, e sim trabalhando, estudando, melhorando a cada dia para não cometer os mesmos equívocos. Embora a gente venha e escorrega na casca da banana. Né? E quando a gente vê, já escorregou, falou, caramba, eu devia ter jogado a casca dentro da lixeira.
Mas não quer dizer que eu perdi a minha reencarnação. Não, estou ali e vamos ver, né? É exatamente esse esforço que é necessário ser feito para que a gente compreenda o quanto é importante estarmos aqui reencarnados. Não estamos reencarnados apenas porque Deus achou bonitinho botar a gente aqui. Não. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Não pense que eu sei todas as questões. Geralmente eu guardo aquela que eu preciso aprender muito, tá? Então a 132 é uma delas. Como a 909 do esforço é outra, tá? A 132 pergunta qual o objetivo da encarnação. E é o quê? A melhoria íntima nossa, a melhoria e ajudar na obra da criação, ajudar na melhoria do planeta. Então, Emmanuel vai fazer para nós um estudo exatamente desse capítulo 3, que a casa do Pai é o universo. Graças a Deus, porque muitos acham que habitado é só esse planetinha aqui, nosso, que eu já até coloquei, acho que uma vez eu coloquei, não sei se foi para vocês ou se foi num outro grupo, um pálido ponto azul. É lindo, lindo, lindo de ver que o nosso planeta é um pálido ponto azul num universo onde há várias moradas. E a gente sabe disso. E Emmanuel, ele começa dizendo o seguinte: clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Olha só como ele fala aqui uma coisa, né? Uma coisa não, ele fala várias, né? Primeiro que ele fala que muitos de nós clamamos que não encontramos a felicidade no mundo. Quanta gente, não sou feliz, não sou feliz. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria feliz. E às vezes a pessoa ganha na Mega Sena e é infeliz, né? Aí me faz lembrar o caso de um ele tinha problema, era cadeirante, no norte aqui fluminense, ganhou na Mega Sena, a mulher com não sei quem, mandou matar, não sei o quê, quer dizer, o dinheiro está aí, o homem morreu e ela está presa. E aí, né? Muitas vezes é que nem aí me faz lembrar uma entrevista há muitos anos, até que eu li do Ivo Pitangui, que ele mesmo falou assim que ele jamais faria plástica nele e que ele já fez plásticas em várias mulheres lindas, maravilhosas, e às vezes elas não precisavam e mesmo assim elas não ficavam satisfeitas. Olha só, né? Quer dizer, reclamam uma felicidade que está ali, mas que não atende aquilo que está dentro dela. E é o que ele diz: bendita a universidade do espírito dilapidada por inúmeras gerações. E é verdade. Quantas e quantas gerações dilapidou este mundo? Quantos e quantos quiseram ser donos do mundo? Quantos e quantos mataram em nome de Deus para tomar o mundo, né? E aí eu fico pensando em Alarico, né? Que ele se considerava o dono do mundo. E olha que ele só conhecia aquele pedacinho de terra. E o mundo é muito maior do que aquilo ali, né? E era o quê? Era o dono do mundo, né? O rei dos visigodos. E quantos reis e quantas rainhas e quantos ditadores, quantos que tem por aí afora que acham-se assim, grandiosos e que são os donos do mundo. Nada melhor do que essa pandemia para nos dizer e dizer aqueles, entre aspas, donos do mundo, que nem contra ela conseguiu se vencer. E ela está aí, dizimando milhões. E os homens estão buscando vacinas e vacinas, remédios e remédios, para uma coisinha invisível. Olha que interessante, né? Um patógeno. É patógeno mesmo, né, Denise, o termo certo? Patógeno, né? O coronavírus? Acho que é, né? Que ninguém vê. E que faz um estrago daqueles.
E é o que Emmanuel está colocando, dilapidada por inúmeras gerações. E hoje a gente vê, né, o nosso mundo tão machucado, tão violentado pela gana do homem, que é a coisa mais triste a gente olhar aquela parte que quando tirava ouro, Serra Pelada. Que coisa mais triste você ver aquela cena, aquele buraco sem fim, por causa de ouro. E o que querem fazer nas terras indígenas, né? Porque diz que ali tem minas e minas. O homem, na sua insaciável. E aí, com isso, ele vai adentrar a mata dentro e ele vai tirar lá de dentro aqueles bichinhos que tinham que ficar lá. E aí vem as enfermidades. Aí diz assim, mas por que Deus faz isso com a gente? Olha o que Deus está fazendo com a gente. Não é Deus. Eu acho muito engraçado quando tem aquelas ressacas no Leblon e diz assim, o mar invadiu o Leblon. Mentira! O Leblon invadiu o mar, ele aterrou, foi. E quando tem as ressacas, o mar vem para o lugar dele. É só isso. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Se você acaba com um certo tipo de animal, acaba com um predador de certo tipo de animal, o que seria comido por ele vai crescer. E quem vai adoecer? É a humanidade. Porque é o homem mexendo com a natureza, que ela é harmônica. Ela vai fazendo, ela vai seguindo o caminho dela natural da vida. Se o homem devasta, o homem vai ter essa resposta. Mas a natureza é perfeita. E ele diz aqui, te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. É quantos, né, nos esperavam, os nossos pais. Alguns fazendo planos. Eu quero que meu filho siga a carreira tal, eu quero que meu filho faça isso, eu quero que meu filho faça aquilo. Quantos nos esperavam? E muitas vezes reencarnamos, renascemos em lares onde fomos bons filhos, mas outros simplesmente não é o que eu quero, não é essa família que eu quero, não é essa família que eu gosto, a minha família está lá não sei aonde, e muitas vezes agindo até com muita crueldade. Como vimos há pouco, essa semana, quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, a gente ainda não viu de tudo. Uma criança sendo criada dentro do barril, sendo castigada dentro de um barril, presa dentro de um barril, pelo próprio, sei lá, não sei se é pai ou padrasto, seja lá quem for. Aí a gente para e fala assim, já pensou se a onça pega a oncinha e coloca dentro do buraco para que ela morra de fome lá dentro? Os animais fazem isso? Alguém sabe de alguma raça que faz isso? Não. Mas eles comem os filhotes. Isso é deles. Alguns, por algum problema, comem. Mas não é porque eles são seres, eles são animais. O homem, quando ele prende como esse, como a criança falou, e estava presa há muito tempo, e a dona da casa cuidava de animais, era uma ONG que cuidava dos animais de rua. Ele falou que ele viu o Ano Novo pelo buraco que tinha no barril.
E aí? Porque ele era assim, era assado, agora estão investigando de quem foi a falha, se foi só dos pais, ou se foi a falha também do conselho tutelar, e vai por aí afora. Filhos matando o próprio pai, os pais matando os próprios filhos. Quer dizer, então, são coisas que a gente vai percebendo que é do mundo, né? Mas que o homem traz nele ainda, mas para que ele, estando no mundo, ele se torne uma pessoa boa, né? Como ele diz aqui, alcançaste... voltando, quando ele fala assim, quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da aba que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes. Ele quer nos dizer, nesses mares enormes, eu tomaria como muitas e muitas dificuldades que nós já tivemos e que, quando voltamos agora, falamos assim, olha, agora a gente vai conseguir. Já passamos por coisas piores. Por isso que a gente escuta muito falar o seguinte, hoje está sendo a nossa melhor reencarnação. Nós estamos tendo as melhores oportunidades. Alguém pode questionar, cruzes, Rosângela, com essa pandemia? Sim, com essa pandemia. Com a minha família, com um companheiro difícil, com a vida financeira difícil. Nós escolhemos. Entramos de comum acordo. Mas eu não me lembro disso. Graças a Deus, porque talvez você não só se lembrasse disso, mas se lembrasse do que fez, qual foi a causa, né? Que hoje não é causa de nada. Hoje, tudo que nós estamos vivendo são consequências daquilo que nós construímos lá atrás e que, de algum modo, teria que ser resolvido, né? Aí eu vou lá para o outro parágrafo, quando ele diz assim, alcançaste o verde refúgio da meninice, e, embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Tivemos mestres que olhavam para a gente, quem foi professor, quem foi mestre, sabe como é maravilhoso quando você pega uma criança crua nas suas mãos e chega no final do ano, ela está fazendo uma redação, ela está fazendo uma conta, ela está lendo. Eu fui alfabetizadora durante 2 anos. Eu sei, isso é maravilhoso. E quando você pega um adulto, então, um adulto que fica louco de vontade de ler, e quando ele começa a ler um mundo que ele descobre, né? Então, aqui ele diz assim, que tivemos escola e promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste, ele vai da meninice, a juventude, e ele continua. Chegaste ao róseo distrito da juventude, e apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Eu não sei vocês, mas eu falo para vocês, todos os trabalhos que eu tive, que eu passei, a não ser um, teve um que realmente foi difícil. Eu tinha 17 anos, né? Acho que eu já contei a historinha para vocês. Foi muito difícil esse trabalho, porque era uma confecção, eu cortei a manga de quase 20 vestidos errados. Nossa, a nordestina, que era uma senhora bem braba, mas ela ficou tão injuriada comigo, ela falou que eu não ia ser nada na vida, que eu era um zero à esquerda, mas falou tanta coisa, gente, tanta coisa, que se eu fosse acreditar nela, né? Mas aí não foi nenhuma vingança. Juro por Deus. Anos se passaram, eu estava na Polícia Federal, lá no Via Parque, trabalhando com passaporte,
quando eu vejo, porque quando você apanha, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? Quando eu vi, lá vem aquela senhora com a filha, eu falei, aí vem todo o pensamento, eu vou, tipo assim, eu vou fazer a coisa para ficar bem difícil, eu vou mandar elas buscar o passaporte lá na Praça Mauá, aí, aquilo tudo rapidinho na mente, né? Mas chegou na hora, eu não fiz nada disso, gente. Mas, sabe aquela, você não lembra de mim, não? A filha dela lembrou de mim. Ela assim, a Hélia, lembrar, ela lembrou, né? Mas talvez ela não tenha nem lembrado do que ela tenha falado, porque ela era uma pessoa que ela maltratava muito as outras pessoas, né? Mas eu, na hora, fiquei assim com o coração. É que nem, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, quem é médium passista, quando você vai dar passe e, de repente, é aquela pessoa que você não vai com a cara dela. E aí você tem que dar passe para ela. Você tem que se fortalecer, ligar ao mais alto e falar, meu Deus, que eu dei o melhor de mim para aquela pessoa. Então, quando ele fala aqui do trabalho, então, em todos os trabalhos, né? Não, teve um também da escola, do professor, era aquela escola ali na Taquara, Nepomuceno. Lembra? Não sei o que, Nepomuceno. Aí o diretor dali também não era fácil, né? Aí ele me mandou embora. 2 anos depois. Aí eu fazendo as minhas continhas, vi que ele estava errado. Aí, ao invés de eu ir na escola, eu fui direto no Ministério da Justiça. Gente, tem cada coisa que a gente faz, né? Aí o Ministério da Justiça intimou ele, aí me intimou, e não sei o quê. Aí fizemos um acordo. E aí ele sempre falava para o meu pai o seguinte, que meu pai tirou o ginásio ali, né? Ele falou assim, olha, Jefferson, eu gosto demais de você, mas aquela sua filha, ela não me passa na garganta. Era eu. Então, meu pai sempre falava assim, ele gostava do meu pai e meu tio dava aula lá também, né? Alberto Nepomuceno, o nome do colégio. Aí ele sempre falava, mas aquela sua filha não me passa pela garganta. Mas os outros empregos, maravilhosos, sabe? Eu me realizei. Talvez, se alguém perguntar para mim assim, você gostaria de voltar quando você voltasse a ser policial federal? Não. Eu gostaria de ser professora. Engraçado, né? Às vezes fala assim, nossa, mas professora. Sim, professora. Gente, que profissão mais maravilhosa que tem. Você pegar uma criancinha que não sabe nada, sabe? Aquela coisinha, e você passar para ela e ela, de repente, mandar um bilhetinho, que eu recebia bilhetinho com um coraçãozinho, todo pintadinho, escrito o nome com a letrinha tão bonita. Sabe? Você saber que, de repente, não sei quem foi que contou um caso que uma vez um jovem, que era um jovem que ele estava com muita dificuldade de estudar e ele trabalhava como garçom, alguma coisa assim, ou trabalhava em alguma coisa, não me lembro. E aí ele conhecia um senhor, e o senhor, conversando, ele estava um pouco assim triste, acho que o senhor perguntou alguma coisa para ele, ele falou assim, não, é porque eu quero fazer a faculdade tal de medicina e eu não tenho como pagar, não sei o quê, tal. E o rapaz contou a vida dele, né, como é que ele ia. Eu não me lembro quem foi. Aí diz que passado anos e anos, segundo contam, né, alguém leu na internet, ele foi trabalhar e se formou em cardiologia. E exatamente um dia essa pessoa entrou no consultório dele porque precisava fazer uma cirurgia do coração. E aí, perdão, ele foi para o centro cirúrgico, né? E quando ele olhou, ele reconheceu o rapaz. Aí o rapaz falou para ele, oi, senhor fulano de tal, que era professor. Ele falou, eu sei quem é você. Aí ele falou assim, eu sei que era a sua cirurgia, e eu vim fazer a sua cirurgia para agradecer o tanto, porque esse professor, se eu não me engano, ele conseguiu uma bolsa de estudo gratuita até ele terminar toda a faculdade dele. Olha que coisa, gente, que coisa maravilhosa, que bênção,
uma bênção, né? Aí ele falou assim, eu sei, eu hoje vim para fazer a cirurgia, e fez a cirurgia dele. E saiu perfeita. Olha só, olha se ele não tivesse, né, aproveitado aquela oportunidade, o professor, e não tivesse ajudado aquela criatura. Olha quanta coisa bonita que a gente pode fazer. Quantos de nós que fomos profissionais de outras áreas, quanto ajudamos, e talvez a gente nem imagine que ajudamos alguém em alguma coisa. Às vezes a gente nem imagina isso, e ajudamos. Né? Quantas vezes a gente para e a pessoa fala assim, você não lembra de mim? E eu, não, eu tive, você conseguiu um passaporte para mim. Tem até uma pessoa aqui na cidade que eu me lembro na época que ele estava com a filha, alguma coisa, muito doente fora do país, e eu consegui, junto à Polícia Federal, tirar o passaporte dele no mesmo dia. Ele nunca esqueceu isso. Ele sempre... E, às vezes, quando eu ia à consulta, eu e o Fábio, ele não queria cobrar a minha. Isso me incomodava perdidamente. Eu falava não, por favor. Ele, Rosângela, eu não vou cobrar. O que você fez, eu não vou cobrar. E aquilo me chateava, me incomodava. Porque eu não fiz nada demais. Aquele tal negócio. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo naquilo. Então, às vezes, cada profissão que a gente possa ter passado na nossa vida, nós fizemos a diferença no coração de alguém. E isso é importante. Mas, Rosângela, eu nunca trabalhei. E os seus filhos? Eu nunca tive filhos. Alguém. Você foi a diferença na vida de alguém, né? E ele diz aqui, assim, constituíste o lar próprio, e, não obstante, tateasses os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações. Espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Isso Emmanuel vai nos colocando, porque muitas vezes, lá no começo, quando ele diz, né, que a gente clama porque não encontramos a felicidade, é porque a gente não vai observando as coisas pequenas que nós vivemos, pequenas felicidades que nós não valorizamos e que achávamos que aquilo era o comum da vida. Eu me formar era o comum da vida. Meu pai se sacrificar para que eu me formasse era o que o pai tem que fazer. Enquanto, na verdade, a espiritualidade está por trás de tudo isso, está lhe oferecendo pequenas felicidades que a gente não valoriza. E muitas vezes a gente não observa isso daí. E quando ele fala aqui, né, os filhos que vêm através da reencarnação. Quantos pais têm filhos que, às vezes, são eles que vão, no futuro, ajudá-los na sua velhice, ou, então, são filhos que vão, no futuro, né, trabalhar por eles, ou, muitas vezes, fazer com que aqueles pais passem por certas dificuldades para crescer, né? Eu gosto muito de história, vocês já observaram, né? Tem a história de uma senhora, uma lavadeira, quem conta, Divaldo que conta. Ela morava no Pau da Lima, lá, não sei aonde, lavadeira e tal, e ela conseguiu, com muito esforço, que o filho estudasse medicina. E o filho estudou medicina e ela juntou o dinheirinho dela de lavagem, comprou o anel dele de formatura, ela fez um vestido vermelho para ele, tal. E aí, quando estava perto da formatura dele, ele chegou para ela e falou assim: mãe, a senhora não vai poder ir na minha formatura. Ela falou: por quê, meu filho? Porque vai ter muita gente assim, muita gente rica, a senhora vai se sentir deslocada, tal, não sei o quê, barará, né? E aí ela falou assim, mas eu não posso. Não, mãe, mas olha, eu prometo à senhora que assim que eu me formar, eu volto aqui e a senhora vai morar comigo, assim. Só que ele estava noivo, e ele omitiu da mãe que ele ia casar. E passou o tempo,
ele se formou, nunca voltou. Ele foi uma ou duas vezes lá. Divaldo conta que tomou conhecimento do assunto, né? E os anos passaram, nada. E uma vez ele encontrou Divaldo, ou ele foi na casa, na mansão, alguma coisa assim. E aí parece que Divaldo entregou para ele um envelope com uma carta e algo dentro, uma caixa dentro, né? E aí, quando ele lê a carta, é a mãe dizendo as coisas para ele, que estava muito feliz por saber que o filho tinha tornado-se médico, e dentro da caixa estava o anel que ela tinha comprado para ele. E aí ele começou a chorar. Aí ele perdeu a grande oportunidade. Pode acontecer, gente. A gente pode achar assim que isso é história? Pode. Como pode acontecer de pais abandonarem os filhos? Simplesmente chegar e falar assim, olha, eu vou levar minha vida, vocês ficam aí com seu pai ou com a sua mãe, ou seja lá com quem for, e pode, não é verdade? Quantos já passaram por isso? E a gente sabe disso, que pode acontecer. Às vezes tem filhos que abandonam pais vivos dentro de casa. Relega o pai num quarto e deixa ele lá, né? Eu me lembro que outra história que conta que certa feita um rapaz casou e morava com a mãe e a esposa começou a ter atrito com a mãe e aí ele pegou e botou a mãe no fundo do quintal lá numa casa, mas a esposa achou que a mãe devia ir para outro lugar, tal. E teve uma vez que ele tinha um filho de 5 anos, e aí ele virou, falou assim, dobrou as coisas da mãe, né? E ia levá-la para um asilo, deixá-la no asilo. Aí o filho virou, falou assim, pai, tira um pedaço do pelego. O pelego é tipo uma manta. Aí falou, meu filho, por que você quer que eu tire um pedaço do pelego, que é para sua avó? Não, porque quando eu crescer, eu vou dar também para você ir para um asilo. Olha só, né? Olha que coisa da gente, né? Da gente parar e falar assim, nossa, mãe, isso é forte, né? Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual. E se bem que externasse imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. É mais ou menos o que nós conversamos, né, Eloá? Muitos espíritos esperam a nossa colaboração. Eles empenham em nós. Fala assim, não, você vai, mas não esquece que precisamos da colaboração sua, da sua participação efetiva, do auxílio ao outro, de auxílio, seja dentro da casa espírita, seja dentro do templo de Umbanda, seja onde for. Mas não esquece de Deus. Trabalhe para Jesus, né? Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem e rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescente a coragem. Casa que habitas, campo que lavras. Quantas vezes é necessário nós olharmos a casa que nós habitamos, ou o campo, aqueles que trabalham no campo que lavramos, e não agradecemos a Deus por essa oportunidade? Quantas oportunidades, Ana, você acha que você teve no caminhar da sua vida, Ana Constantino? Ai, consegui abrir. Rosângela, dá para repetir a pergunta, por favor?
Quantas oportunidades você acha que você já teve na sua vida? Que eu já tive é oportunidade, né? Eu tentei aproveitar algumas, né? Porque tem muitas oportunidades, às vezes a gente deixa passar, né? Tipo, faculdade, né? Que eu não entrei e saí, não concluí. Então, eu acredito que eu perdi essa. E que mais? Alguns cursos eu entrava e saía, né? Eu perdi a oportunidade. Mas as oportunidades que eu tive foi assim, de amizade, de ajuda, conhecer pessoas novas, né? Valorizar as amizades, entendeu? Que eu acho que é uma oportunidade muito boa, muito que é um aprendizado, né? Que a gente aprende muito com o outro. Então, a oportunidade de trabalho, eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade e aprendi muita coisa no trabalho, né? Casei cedo também e se tivesse que repetir de novo, eu ia repetir de novo, ia casar com a mesma pessoa, morar Eu nos também. lugares que eu morei, né? Então, foram as oportunidades de conhecer outros estados, outros costumes. Foram, para mim, foi muito uma riqueza, né? Para a gente, um aprendizado, conhecer sotaques diferentes, né? Porque o Brasil ele é muito rico, né? Então, cada estado que você mora, você aprende muita coisa. Então, eu acho que é a vida mesmo. São as oportunidades que às vezes aparecem, a gente deixa passar, e outras a gente agarra e consegue concluir. Tá certo. Ana Brito, quantas oportunidades que a Ana Brito teve? Que a Ana Brito falaria? Eu estava aqui pensando, Rosângela, boa tarde para todos. Boa tarde, Nem querida. sei, Rosângela, eu estava nem... Eu estava aqui pensando, você... Realmente, a gente tem muita oportunidade que a gente deixa passar, né? Como a Ana falou, de amigos, mesmo até mesmo de família, né? Que a gente deixa, sei lá, deixa passar e fica longe, a gente deixa de conviver, sei nem por quê, que às vezes a gente fala assim, pô, tem tanto tempo que eu não vejo meu irmão, entendeu? Oportunidade. Mas fazer o quê, né? E várias coisas de convivência, até mesmo de filhos. A gente às vezes larga o filho para trabalhar, situação difícil naquele tempo, mas chegou um tempo que a minha filha falou assim, mãe, eu não quero boneca, eu não quero nada, eu quero ficar contigo. Aí eu larguei tudo para ficar. Hoje ela fala, que nada, por que você fez isso? Mas fiz, entendeu? Mas é isso aí, são coisas que a gente não entende, né? Na hora, sei lá. Mas são essas oportunidades de estudar mais também, né? Sei lá. Mas eu sou feliz. Isso é que importa. Sou feliz, sim. Tem muita coisa que a gente deixa passar e a gente vê, pô, eu podia ter investido mais, a gente não investe, a gente desiste, mas vai ter outra oportunidade. Agora vamos mudar a palavra. Inês, quantas oportunidades você aproveitou?
Olha, sempre fui muito diretiva e objetiva. Eu aproveitei as oportunidades, eu posso dizer quase todas, porque comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 18 anos, e logo entrei para a faculdade, e eu fazia faculdade, trabalhava, depois que eu formei na faculdade, me casei, e eu não deixei assim, nem curso, e eu já tinha os objetivos traçados dos filhos, se eu tivesse, né? Mas que não deixaria com a mamãe, porque minha mãe também teve uma vida muito difícil, também foi professora, diretora, trabalhou demais, e eu disse, não vou sobrecarregar nunca a mamãe. E eu tinha essa clareza dentro de mim, e procurei cumpri-la, né, direitinho, né? Sempre fiz muitos cursos, estudei, né? Nunca negligenciei as minhas filhas, né? Porque a Daniele nasceu depois de 3 anos, depois veio a Bianca, né? E eu, na minha vida mesmo, eu tinha planejado só ter um filho. Mas a Bianca deu muito, muito, muito trabalho, mas eu nunca reneguei, passava noites e noites sem dormir, porque joguei os remédios fora, com 2 médicos na família, para tratar na homeopatia, mas tratei ali, sempre fui muito disciplinada. Curei, eu não, né, mas Deus, né? Eu já era espírita, mas é isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. As oportunidades dos amigos, alguns são passageiros, mas os amigos fiéis eu sempre os mantive, né? E a minha família também sempre foi uma família muito unida, né? Meu pai, minha mãe viveram 49 anos, né? E sempre unidos. Meu irmão que morreu cedo e eu só tenho uma irmã. Então, eu sempre, agora, né? O outro está na parte espiritual, meu marido também. Mas eu sempre pude aproveitar e só tenho que agradecer. Jacira, as suas oportunidades que você abraçou. A minha oportunidade que eu abracei, eu venho de uma família muito pobre e fui passar um final de semana na casa de uma pessoa que tinha as condições de vida muito boas, onde a minha madrinha era governanta da casa. E essa pessoa praticamente me tomou para criar. Eu fui criada por essa pessoa, tudo que eu sou hoje, graças a Deus, agradeço a ela, porque eu saí de um meio onde eu não conseguiria ser o que eu sou hoje se não fosse ela. Estudei, me formei, exerci a minha profissão e me aposentei na minha profissão. Então, tudo isso foi uma oportunidade, eu poderia não ter aceitado, poderia não ter aproveitado, mas cada vez que eu pensava na situação lá de casa, que era dificílima, eu falava, não, eu tenho que estudar. Se eu não quero voltar para aquela situação lá, eu tenho que estudar. E estudei, nunca fui à escola pública, sempre estudei escola particular. A escola era tão boba, tão besta, que tiveram que pedir autorização para eu entrar na escola porque eu era negra. Isso há 70 e tantos anos atrás. Ela foi chamada, porque ela era uma pessoa muito influente na Bahia, ela foi chamada pela diretora da escola para dizer que abriu exceção para mim, por eu ser uma pessoa criada por uma pessoa que era ela, por uma pessoa de nome, de importância e de influência na Bahia. Então, para mim foi muito importante. Tá? Muito importante, teve algumas coisas que na época eu não entendia, não pode ir para ali, não pode ir para aqui, tem que estudar, mas hoje em dia eu entendo e eu não desperdicei a oportunidade. Eu sou formada em assistente social, aposentada como assistente social, trabalhei como estagiária e fui admitida na Varig, inicialmente na Cruzeiro do Sul, e depois na Varig, de onde eu saí aposentada. Hoje em dia, tudo que eu tenho que agradecer a oportunidade que eu não deixei passar na minha vida. Essa foi a maior oportunidade que eu tive. E que me ensinou muito. Me ensinou muito. Muito bom. Ideina, que oportunidade você abraçou, Ideina, e que fala, essa é minha. Menina, eu acho que eu não desperdicei muitas oportunidades, não. Porque eu não tive muito perrengues na vida, não.
eu acredito que toda oportunidade boa que apareceu, eu segurei. Então, minha família é muito estruturada, graças a Deus. E perrengue todo passa, todo mundo tem, não existe quem não tenha. E oportunidade, quais são as oportunidades de você trabalhar, de você ser alguém de bem na vida, de você construir algo de bom? Isso eu tenho. Eu acho que quando você consegue construir uma família de bem, eu acho que é o maior patamar que você pode construir, né? Então, eu acho que eu aproveitei, soube aproveitar as oportunidades boas que passaram na minha vida. Repara, meu cabelo não, que é do ventilador, viu? Aí, por isso que ele fica em pé assim. Mas, então, eu soube aproveitar as oportunidades, sabe? E dentro das condições, né? Mas eu soube. Não tenho nada que reclamar, só tenho que agradecer. E agradeço sempre. Denise, que oportunidade você agarrou e falou: essa é minha, ninguém toma. Eu acho que a oportunidade. Espera aí, Saci. É só fechar o microfone dele. E depois eu quero saber dele também. Vamos ver se agora. Pode. Ele foi lá para a varanda. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu acho que muita gente do CEOI sabe que a oportunidade que eu tive na vida foi de conviver com a minha mãe novamente, né? Porque eu não tinha 2 anos e ela deixou a gente com meu pai. Aí nós fomos morar com a minha avó, mãe dele. E só aos 35 anos que eu conheci minha mãe. E logo assim que eu me aposentei, não, aos 35 anos, isso. Eu estava trabalhando e ela ainda estava bem. Ela ia de Campos lá para o Rio, do Rio para Campos, sozinha. Aí começou a ir, só atendia acompanhada. Depois a gente tinha que ir buscar e levá-la de volta, porque ela sempre queria voltar para a casa dela. E quando minha mãe ficou doente, não tinha ninguém para tomar conta dela, cuidar dela, ela não estava nem levantando mais. Ela estava bem doente mesmo lá em Campos, a gente foi lá buscá-la. Eu acho que a oportunidade que eu não deixei passar foi a mais importante da vida, porque eu deixei passar muitas oportunidades de trabalho, de estudo, de um relacionamento com uma pessoa menos complicada do que o pai dos meus filhos. Não, o Fernando não, é o pai dos meus filhos, o Hamilton. E surgiu essa oportunidade de ficar com a minha mãe, cuidar dela, apesar dela não ter cuidado de mim, né? Quem foi minha mãe mesmo foi minha tia, irmã do meu pai. Então, apesar da gente no início ficar muito... Nós brigávamos bastante, discutíamos bastante, porque na época eu não aceitava ainda, eu não tinha percebido isso, sabe? E é interessante que o nosso evangelho no lar caía, na maioria das vezes, honrar pai e mãe. E bem perto do final do desencarne da vida dela, do desencarne dela, a gente
Chegou assim, começou tipo por obrigação, né? E no final foi uma separação meio difícil. Que ela quis ir para o asilo, deixei ela um pouco lá, ela não estava andando mais. Eu não tinha condições de tirar ela da cama, porque ela não ficou acamada durante uns 5 meses. E quando eu resolvi tirar ela de lá para ir morar na cidade dela com ela, eu e Fernando, foi quando ela desencarnou. Então, na época, o que eu pude fazer por ela, eu fiz, eu não perdi essa oportunidade, porque no início a revolta, a mágoa era muito grande, muito grande. E a gente teve um relacionamento muito bom, mas já no finalzinho da vida dela, depois de muita conversa, sabe? Muita compreensão, depois de muito amparo espiritual, para que a gente desfizesse aquele nó. Essa foi, eu acho que é a decisão mais importante da minha vida, da questão assim, de relacionamento, né? De lidar com o outro, né? De entender o outro, de amar o outro. Não por obrigação, mas por amor. Eu acho que foi a maior oportunidade. Eu acho que até de ter perdido, de conseguir depois da faculdade, ter feito concurso e ter o emprego, até o único emprego que eu tive, né? Foi a minha vida toda, 37 anos, foi com magistério. Isso foi mole. Isso foi mole. Fernanda, ela disse que a gente também. Virou um laço, né? Fernando? Quanto à questão da minha vida, eu não tenho que reclamar nada, porque cada fato que houve no meu caminhar foi um desenvolvimento para o meu progresso, conhecer mais sobre o que é encarar a vida. Comecei a trabalhar cedo, eu com 14 anos, eu já tinha carteira assinada, trabalhando cedo, fazia limpeza em casas, em vilas, para poder ganhar dinheiro, porque minha mãe trabalhava fora e a gente só via ela de 15 em 15 dias. Meu pai era caminhoneiro, viajava, ficava meses na estrada. E eu e meus irmãos fomos criados assim, pode bem dizer, sozinhos, né? E todos não caíram no problema do erro da vida, né? Todos procuraram viver a sua vida trabalhando. 2 já desencarnaram, só tem eu mais o meu irmão que está aqui comigo, que veio para se tratar. Casei, tenho 3 filhas maravilhosas, que você inclusive conhece, né? Tenho 3 filhas. Conheci Bira na época da eleição do TRE, foi formada uma mesa, e eu olhando para o Bira, fiquei assim, aquele sujeito ali tem jeito de ser bem organizado nas escritas. Convidei o Bira para ser o escriba da mesa. E eu conversando com ele, perguntei, escuta, você participa assim de congressos, você dá palestra para muita gente, assim, coisa assim, referente às leis divinas? Ele olhou para a minha cara e deu um sorriso. Diz, é mais ou menos isso. Eu falei, como? Ele disse assim, eu sou espírita, eu dirijo um centro na Taquara e tal. Eu falei assim, é centro assim de bater tambor? Ele disse, não, é centro espírita, da doutrina. Eu disse, vai lá conhecer. Eu fui lá conhecer o centro, o CEOI, me apaixonei, até tem um CEOI até hoje na minha mente, né? E lá eu fiz as amizades. Então, todo aquele problema, mesmo os que foram errados, que foram negativos na minha vida, eu não tenho que reclamar. São pedras que eu fui tirando do meu caminho e montando pontes para atravessar os obstáculos, né? E conheci depois a Denise,
Conheci a Denise, ela já frequentava o CEOI, e hoje nós estamos juntos, graças a Deus, até hoje, vivendo maravilhosamente bem, né? As meninas adoram ela, gostam muito dela, e os filhos dela têm uma amizade tremenda comigo, brinco muito com eles, às vezes com saudade deles eu ligo para eles lá no Rio e tudo. Então temos a vida assim também, né? Maravilhosamente bem, graças a Deus. Tudo corre bem, eu não tenho que reclamar de nada. Todas as águas que passaram na mesa durante a minha vida, caudalosas ou tranquilas, serviram para o meu progresso, para o meu desenvolvimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu amor. Iraci, que oportunidade você abraçou mesmo. Essa é minha, ninguém tasca. É engraçado. Eu estou aqui ouvindo todo mundo, né? E ouvindo a Denise, o que ela falou sobre... Eu estou analisando assim, poxa, a Denise, com toda dificuldade de sentimento em relação, né, à mãe e tal, ela teve uma oportunidade e ela agarrou, né? Foi uma oportunidade maravilhosa que, para ela, valeu não sei lá quantos pontos, porque a gente estuda na doutrina que nós viemos aqui com as nossas dívidas todas, né? Para fazermos os nossos resgates e a nossa caminhada, que não é fácil. Às vezes, eu paro, até que agora eu não tenho feito muito isso, não. Às vezes, eu paro e fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque é que eu faço mesmo, gente. Meu pai, que foi que eu fiz nessa vida? Porque, às vezes, você vê as pessoas que fazem tantas coisas maravilhosas, né? E eu paro e digo, o que eu fiz? Eu sou de uma família grande, irmã da dona Ideína, uma família muito bem estruturada, como ela mesma disse. Haja irmão. Mas eu muito novinha, com 7 anos, antigamente tinha muito disso. Eu fui para a casa dos meus padrinhos, né? De repente, eu não tive uma madrinha, como alguém falou aí, que deu força, que deu incentivo, que ajudou, entendeu? Para boas escolas, para isso, para aquilo. Eu não tive, não. Minha madrinha foi diferente. Existia madrinha que mandava para a escola. Existia madrinha que botava para fazer trabalho em casa. Eu fui mais essa madrinha. Mas eu tive... eu acho que eu sou uma pessoa que eu tive muita sorte. E às vezes eu não sei por quê. Eu fiquei 10 anos fora da casa dos meus pais. Quando eu voltei, eu já tinha 16 anos, já era uma mocinha. E eu aprendi trabalhos domésticos. Foi isso que eu aprendi. Preguiçosa para estudar. Gosto muito de ler. Isso eu faço. Eu adoro ler, leio direto. Mas estudar, sinceramente, Rosângela, eu nem sei estudar. Vocês, quando pegam um livro, pegam outro livro, vai pesquisar e tal, isso eu não sei fazer, não. Mas eu acho que as melhores oportunidades que eu tive, e eu soube aproveitar, foi no seio da minha família. Apesar de eu não ter conhecimento em determinadas áreas, sempre que alguém ligava e dizia assim, Iraci, você pode fazer isso? Posso. Viajar para ajudar alguém, para acudir alguém, para socorrer alguém, Deína testemunha. Eu acho que essas foram as oportunidades que eu tive. Eu não trabalhei. Eu trabalhei fora sim, mas muito pouquinho, com 20 e poucos anos. Durante 2 anos, lá no interior de São Paulo. Depois eu vim para o Rio, eu nunca mais trabalhei fora. Eu me casei, tive uma filha, me divorciei, nunca mais trabalhei fora. Depois eu me casei de novo com um homem maravilhoso que tinha uma situação que podia me manter, a minha filha. Então, a minha vida foi tranquila? Foi. Foi segura? Foi. E as oportunidades que eu tive de fazer faculdade, de estudar, como eu disse,
Eu passei, eu fiz vestibular 3 seguidos e passei para as 3 faculdades e não fiz nenhuma. Eu acho que é porque a minha vida não era difícil, porque quando a vida é difícil, você corre atrás. Como muitas relataram, a vida é difícil, como a própria Ideína, corre atrás, vai procurar. A Ideína trabalhou muito, a Ideína trabalhou a vida toda dela. Eu, felizmente, nunca precisei trabalhar para ter o meu sustento. Mas as oportunidades que eu tive foi de ajudar pessoas da minha família. E isso eu fiz. Desculpa. Essas oportunidades foram as que eu tive, Rosângela. Porque outras realmente apareceram e eu deixei de lado. Como estudar, por exemplo, e fazer faculdade, e fazer uma administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas, passar para vestibular de lá, isso eu estudei com afinco e passei. 6 meses abandonei. Sempre fui assim. Mas trabalhos domésticos, eu sei todos, com exceção de cozinhar, que a Ideína sabe que eu não gosto de cozinhar. Eu sei, mas eu não gosto. Mas os outros eu faço. Agora, até hoje, se alguém da minha família telefonar e disser, Iraci, você pode vir aqui para me ajudar nisso, em relação à saúde e tudo mais, ir para o hospital para ficar junto, isso eu faço. Então, às vezes eu pergunto para o nosso pai, por que eu vim para cá? E o meu sobrinho me falou isso. E eu acho que é por isso que eu vim para cá. E essa oportunidade eu não perco. Apareceu, eu vou. Desculpem se eu me emocionei, eu estou aqui analisando todo mundo, e estou vendo que todo mundo lutou muito, teve muita dificuldade. Minhas irmãs todas, minhas irmãs tiveram muita dificuldade, todas perseveraram, todas aproveitaram suas oportunidades, com certeza. E eu acho que eu também aproveitei as minhas. Não foram muitas, mas aproveitei as minhas e continuo aproveitando, sabe? Qualquer um, se precisar hoje tocar o telefone, dizer, Iraci, estou lá. No tempo marcado, estou lá. E agradeço a Deus por isso. Desculpem ter cansado o ouvido de vocês, tá bom, pessoal? Esse é o momento. A gente está passando, mas não tem problema. Carmen, que oportunidade, Carmen abraçou e falou, essa ninguém tira de mim. Nossa, que oportunidade boa da gente estar escutando, né? As oportunidades dos amigos aqui presentes, né? Tão diferentes as histórias da vida, né? Então, a trajetória, né? Aí que a gente vê a bênção da misericórdia divina de dar oportunidade, dar situações para a gente desenvolver competências do coração, né? É assim que eu vejo. Cada um na sua trajetória. Ah, porque eu não fiz isso? Cara, não fez, porque você tinha outras coisas importantes, mais importantes para fazer. Porque a gente sempre fica achando que a coisa importante é a profissional, e não é a profissional, é aquela do coração. E aí está todo mundo aí vitorioso, ganhando ponto à beça lá em cima, pode cobrar bônus, que está todo mundo feito. E me ajudem a puxar, hein? Não esqueçam de mim. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente só tem mesmo a gratidão, eu tenho gratidão pelos filhos que eu tenho, que quando a gente abraça uma coisa, a gente tem que renunciar a algumas outras coisas, não tem como. Não tem como você ser, para mim, ser uma boa mãe, trabalhei, sempre fui professora, levava os meninos para a escola, que eu trabalhei em escola privada, então saía de uma escola, poucas escolas, trabalhei sempre muito nas escolas, tipo assim, 10 anos, 11 anos em cada escola, então não trocava muito. Mas aí saía de uma, levava a turma para outra escola, e aí realmente, para você criar, quer dizer, tendo a oportunidade de criar bem o filho, algumas escolhas eu fiz dentro das oportunidades para poder estar acompanhando as crianças, né? E eu tenho muita gratidão para isso, né? Tive outras oportunidades que eu abracei, uma delas eu vou relatar rapidinho aí, trabalhar numa escola de aviação, que eu tive essa oportunidade, né? Eu, como professor, ensinar para piloto como é que ensina outros pilotos, foi um desafio muito grande na minha vida,
que eu fiquei muito tensa, muito nervosa, com muito medo, mas eu fui em frente e trabalhei 11 anos nessa empresa de aviação, e que foi uma grata satisfação a gente na carreira de professor. Acho que é limitado a escola, a sala de aula, e tem muito campo aberto aí, né, para você ensinar. E eu acho assim, resumindo, né, eu acho que a gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer, né? Assim como a Ideina falou, o que eu vim fazer aqui? Exatamente o que você está fazendo, né? Não dá para a gente achar que a gente deveria ter feito muito mais coisa. Não, a gente está fazendo, fez aquilo que era possível e que era adequado para a gente desenvolver as potências do coração. É assim que eu penso. Ninguém mais, ninguém menos. Às vezes a gente acha, puxa, eu podia ter feito tanta coisa. Não, não podia. Você fez aquilo que era possível para fazer, que era possível mesmo para fazer. É assim que eu penso. Parabéns a todos aí. Eu adorei ouvir vocês. Vocês estão de parabéns. Terminando com você, Eloá. E depois eu vou pedir a Carmen para fazer a nossa prece de agradecimento, mas ouvindo a Eloá. Eloá, que oportunidade, Eloá, que você abraçou e falou que essa eu acho que desde que eu nasci já foi a maior oportunidade que eu poderia ter de ter a família que eu tenho, a mãe que eu tive, o pai que eu convivi muito pouco, né? Porque a mamãe tinha 8 filhos, me incluindo, né? E se separou do papai, já tinha 40 anos, aí nasceu meu irmão mais novo, Rodolfo, e assim foi, com os 8 filhos sozinho. Então a gente passou muita dificuldade, passamos até fome na infância, lá no Rio Grande do Sul. E aí fomos vindo, eu tenho um irmão que já desencarnou, o Vitor Hugo, e ele nos levava, ele era o tipo arrimo da casa, né? Ele conseguia bons empregos, e os irmãos fomos se colocando. E moral da história, viemos parar no Rio de Janeiro. Eu vim na frente com o Vitor Hugo, que ele já trabalhava aqui na Dijon. Aí me arrumou um emprego, eu tinha 17 anos. O dono da loja, você tem experiência? Tenho nada. Naquela época eu não pedia nem currículo, né? Era uma época que a gente conseguiu um monte de coisa assim, de trabalho, né? Pela experiência de perguntar e mostrar o serviço. E assim foi. Aí eu fui mãe solteira, aos 21, e fiquei até os 25 anos com essa pessoa foi embora, eu criei meu filho, conheci meu marido, meu filho tinha 6 anos, e aí foi. Estou com meu marido até hoje, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou a cuidar da minha mãe. Mamãe morava aqui em casa com a gente, desencarnou aqui em casa. Então, eu digo, tudo na minha vida foi oportunidade. Eu acredito que eu tenho aproveitado todas elas. O COI foi a maior oportunidade da minha vida, que eu conheci a doutrina, né? Eu conheci com uma amiga minha que desencarnou, quando esse meu irmão faleceu. Ela começou a fazer evangelho toda semana na casa dela, onde eu moro, aqui no Mandala. A Marisa e o Aloysio, não sei se se você conheceu, eles trabalharam no COI, naquela primeira mesa. E assim foi. Me apresentou o evangelho no desespero, né? Que quando esse meu irmão desencarnou, como pode, um irmão maravilhoso, aquele catolicismo, aquela coisa, né? Não é possível. E aí eu saí para procurar e achei o que me faltava, que é a doutrina dos espíritos, né? Então, hoje eu amo minha família, graças a Deus só perdemos, entre aspas, esse meu irmão. Ele precisou, por algum motivo, retornar, né, para o plano espiritual, né? E mamãe saiu daqui com 86 anos, então, com toda a dificuldade, uma pessoa que amava a vida, uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma paixão. E eu sempre gostei muito do meu pai, apesar de não ter convivido muito com ele, mas eu sabia que o que ele teve, meu pai teve acidente, ficou com problema, nananã, e aí agora, há pouco tempo, eu pensando, eu vi que na verdade, ele era bipolar, naquela época não tinha tratamento, né? Então, tudo que ele fez, as coisas erradas que ele fez, foi através da bipolaridade, que não tinha tratamento. Então, meninas, Rosângela, eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades para mim, para minha
família, para todas as pessoas que eu conheço, que, na verdade, a nossa vida é boa, viu? Tudo isso só engrandece. Eu acho o seguinte, é muito fácil a pessoa ter tudo, berço esplêndido, mas eu acho que para aprender mesmo tem que ralar, né? Tem que dobrar o joelho. Verdade. E estamos Isso aí, aí. ainda estamos na luta e vamos viver muito mais, né? É isso. Carmen, antes de você fazer a prece, deixa eu ler só o finalzinho para a gente fechar. Ele diz assim: não maldigues a terra que te abençoa, afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. E aí terminamos o nosso estudo. Hoje eu bati o recorde, hein, gente? Nossa, mãe do céu. Mas foi muito bom. Eu estou sentindo, eu particularmente estou me sentindo assim. Acho que é porque é a quarta, né? Invadida de uma alegria íntima, de uma paz interior muito grande. E eu só posso agradecer a vocês. Minha querida amiga Carmen, faz esse agradecimento por nós, por favor. Nossa, é só gratidão mesmo, né, que a gente tem que ter. E as oportunidades que a gente tem tido, em especial, conhecer a doutrina, abraçar essa doutrina, desenvolver com a doutrina, é só gratidão. Que Jesus possa abençoar esse nosso grupo aqui, abençoar todos aqueles que tiverem a oportunidade de conhecer a doutrina e encontrar nela a chave da nossa felicidade. Que Jesus possa abençoar a todos nós e com muita gratidão em nossos corações, que tivemos as oportunidades e abraçamos aquelas possíveis para as nossas vidas, desenvolvendo habilidades, competências do coração, que essas são as mais importantes, e tenhamos a certeza de que nesse dia, que é uma alegria imensa, pelo conhecimento que temos, pelas escolhas que fazemos, que são essas oportunidades, e que elas possam percorrer a nossa jornada, nos trazendo essas bênçãos e essas luzes que nos conduzem à vida eterna, que é essa nossa meta. Que Jesus possa abençoar todos nós nesse momento de corações emocionados, com esse que mexe com as nossas raízes, com profundidade das emoções que permeiam a nossa vida, que possamos sempre ser muito gratos a Deus, nosso Pai de misericórdia, que nos trouxe essas oportunidades nessa existência, e que Jesus, nosso Mestre, que nos acompanha, que nos conduz, que nos orienta, é com muita gratidão a esse nosso irmão maior que está conosco, que nos acolhe, que nos conforta e que nos ampara nos momentos difíceis. Que Jesus abençoe essa nossa quarta-feira e pedimos a permissão para dar por encerrado esse estudo de hoje. Graças a Deus. Só um momentinho.